Bom dia, irmãos. Nós vamos primeiro abrir as palavras aqui em Gênesis 22, verso 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Vamos voltar naquele trecho que nós conhecemos bem, que é João capítulo 4. Vamos começando a ler a partir do verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais a adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos mais uma vez orar. Querido Deus, nós queremos mais uma vez pedir que Tu esteja aqui conosco. Queremos pedir que Tu nos ensines a adoração. Pai, mais uma vez pedimos a Tua unção, pedimos o Teu caminho para nós, porque Tu sabes que nós não conhecemos esse assunto. Pai, esperamos como a Maria diante dos pés do nosso Senhor. Que não ouviu-se o que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. O que nós queremos falar hoje é meio, eu diria até um pouco repetitivo em vários sentidos, que nós já tivemos muitos irmãos compartilhando conosco aqui sobre essa questão de adoração. Na verdade, ao ler esse trecho, teve várias coisas que veio à minha mente, né? E que nós estamos aqui com várias palavras relativas ao tema central do nosso encontro aqui. Primeiro nós vimos a mulher samaritana interagindo com o nosso Senhor Jesus e, de certa forma, ela tocou num assunto muito profundo, como nós temos conversado aqui. E eu queria destacar apenas poucas palavras. Aqui nós falamos sobre o assunto principal, que é a adoração. E que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, algumas palavras nos chamou a atenção. Primeiro, tema central, adoração. Segundo, essa adoração acontece em espírito e em verdade. Terceiro, o Senhor busca adoradores. Então eu fiquei com o encargo mais voltado para falar dos aspectos práticos, que é falar sobre adoradores. Nós vamos tentar, por meio da palavra, ver quais são os adoradores e como nós exemplificamos, como nós vamos conhecer esses aspectos de adoração por meio dos adoradores. Então eu fiquei mais encarregado do lado mais prático, né?
Não sei se é tão prático assim, né? Mas espero que seja, né? Nós vamos dar exemplos e que nós possamos ter esses exemplos para a nossa vida. Então vou tentar trazer muita coisa talvez do cotidiano, daquilo que aconteceu naquela época. Nós vamos ver nas pessoas que são os adoradores, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, e talvez alguns aspectos que seja do dia a dia da gente, né? Portanto, eu vou talvez relembrar algumas coisas, né, não querendo ser repetitivo, sobre o que já foi falado, né? Primeiro, o irmão Mário trouxe aqui o assunto sobre o que é adoração, né? Que é uma atitude de prostração, de colocar nosso rosto em terra, de entregar ao Senhor o que o Senhor nos deu, né? Esses são aspectos diretamente ligados à oração, em espírito e em verdade. Nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. E quando nosso Senhor Jesus interagiu com a mulher samaritana, ele enfatizou esses pontos. E o irmão Claudemir também acabou de mencionar aqui sobre como nós devemos adorar em espírito e em verdade. Eu vou tentar exemplificar alguma coisa, né? Então, primeiro, vou interagir, o que eu gostei muito de ver, ter muitos jovens aqui dessa vez, né? Um motivo de grande alegria para a gente poder interagir com vocês. Eu vou ver se vocês lembram, provavelmente todos vocês já sabem, que cada ano o dicionário Oxford, ele elege a palavra do ano, né? Alguém sabe qual é a palavra do ano de 2017? Hein? É youthquake. Né? Então, se não sabe, então, se não ficaram sabendo, youthquake quer dizer terremoto de jovens. Essa é a palavra mais falada ou mais popular no ano passado, né? 4, 5 dias atrás, fechou o ano, eles levantaram e sentiram que essa palavra é a palavra do momento. E do ano de 2016, qual é a palavra do ano do dicionário Oxford? Fake news. Então, claro, eu não estou entendendo por que está falando isso. O que está se dizendo que no ano de 2017, a importância dos jovens ficou muito marcado. Os movimentos dos jovens, o que os jovens pensam, isso está sendo colocado como o motor do nosso século. Então, por isso, quando eu vejo jovens aqui, eu consigo sentir, né, por que a sociedade de hoje presta tanta atenção aos jovens. Esse é um assunto que eu não vou esgotar aqui na ministração de hoje, mas também na nossa fala de amanhã, né? De alguma forma, nós temos que entender que hoje a sociedade está muito pautada pelos jovens, né? E vamos voltar no ano 2016, que foi o ano da eleição do presidente dos Estados Unidos. E uma palavra ficou famosa, chamada fake news. O que significa fake news? Significa notícias falsas ou não verdadeiras. Por que eu trouxe isso?
Porque o espírito da nossa época é pautada por espírito falso. Isso é consumido nas redes sociais de maneira indistinta. Segundo alguns estudos, mais de 50% das notícias que nós lemos não são verdadeiras. E não apenas nós acreditamos, como passamos as notícias para frente. Como Pôncio Pilato perguntou, o que é a verdade? Olha, desse tempo de Jesus, eles tinham essa dúvida, o que é a verdade? Por isso, adorar o Senhor em espírito e em verdade não é trivial. Primeiro, nós temos de entender o que é espírito e o que é verdade. Você sabe que eu sou meio intrometido, né, em algumas coisas que talvez já não deveria ser no meu radar hoje, mas ainda na faculdade eu me engajei em alguns grupos de pesquisa na área de inteligência artificial. Quando a gente fala verdade, a verdade, se você entra no dicionário de antônimos, vai ver que a verdade, ela pode ser traduzido, o antônimo dele seria falso, ou fake, né, em inglês. Ou ele pode ser imaginário, né, que não é real. A palavra verdade, no original, ele tem puxa mais no sentido, não do verdadeiro falso, mas do real imaginário. O que é real, o que não é real. O que é verdadeiro e o que é imaginário. Eu diria mais uma palavra que nós não achamos tão negativo. O que é verdadeiro em contraposição ao que é artificial. Você sabe que nós temos um certo, assim, um problema com relação ao falso, né? Ninguém gosta de falso, né? Comprou um produto pirata, né? Made in China. Meio assim, né? Bom, eu sou de China, né? Fazer o quê, né? Como eu diria, um cartaz que eu ganhei, né? Fabricado nos anos 40, né? Todas as peças originais, pouco gasto, né? Mas continua sendo fabricado na China, né? Mas a gente não gosta de coisas piratas. Nós não gostamos de coisas falsas. Mas por incrível que pareça, nós aceitamos muito bem o que é artificial. Do real para artificial é um detalhe, mesmo detalhe que a gente não temos problema. Nossas comidas são artificiais, né? Você vai ver que muita coisa da nossa vida é artificial e nós aceitamos bem. E a grande onda do momento, principalmente quem está na área de tecnologia, é inteligência artificial. A gente fica estudando machine learning, deep learning, sistemas cognitivos e assim por diante. Tudo artificial. Quando você pega um telefone e liga para uma concessionária qualquer reclamando, sabe quem que está respondendo lá para você? Um robô. Se você não prestar atenção, você pensa que está falando com uma pessoa. Não. Você está falando com um robô, totalmente artificial. E às vezes eu até gosto. Por quê? Ele responde mais precisamente do que uma pessoa. A nossa sociedade é pautada muitas vezes por aquilo que é artificial e nós achamos uma boa.
adoramos drone, adoramos robótica, adoramos um monte de coisa, né? Eu não fui assistir, né? Tem uma nova série de Star Wars, né? Que cheio de robôs, né? De achar aquele butininho, né? Coisa assim, né? Hoje nós temos aspirador que aspira sozinho, acaba a bateria, ele vai para o lugar para se carregar automaticamente. A gente acha tudo bom. Esse é um problema. A nossa adoração é uma adoração espírito e artificial. Não combina. O espírito só combina com a verdade. Nós aceitamos a artificialidade. Nós aceitamos aquilo que não é real. Por quê? Porque facilita nossas vidas. Ontem à noite, quando a Andena disse que sobre a Bíblia, né? Essas Bíblias grandes, né? Para mim é bom porque letra é grande, né? Porque senão não enxergo. Mas ao mesmo lado, né? A gente põe um tablet, né? Nos ajuda. Muitas das artificialidades nos ajudam. Eu sou um vidrado nessas coisas. Não pode aparecer um celular novo que eu não vou estudar. Mas nós temos que saber, essas coisas são artificiais. A nossa vida não pode estar assentada sobre a artificialidade. E por isso, nossa adoração, quando o Senhor Jesus disse, Espírito em verdade. Esse está sendo o grande problema dos estudiosos de inteligência artificial. Ele consegue reproduzir muitas coisas, inclusive emoções. Mas eles não conseguem reproduzir intuição, consciência, nem comunhão, que são as características do Espírito. Nunca foi tão importante como agora de entendermos a tricotomia. Aquelas pessoas que acreditam que alma e espírito não faz diferença, na era da inteligência artificial, passa a ter um grande problema. Porque a inteligência artificial substitui muita coisa da alma. Eles conseguem até tomar decisões, que é a parte da vontade. Mas não substitui e não substituirá nunca o espírito. Parece que desde aquela época, o Senhor Jesus sabia que a adoração tem que ser via espírito. Essa é a característica do ser humano. E quando eu vou conversar com meus pais de pesquisa, eles não acreditam. Claro, são ateus, não acreditam. Tem gente até tem dúvida se acredita em alma. Quanto mais espírito. Espírito é fundamental para nós. E o Senhor colocou espírito no homem como sendo o órgão com capacidade de ter comunhão e adoração a Ele. Por isso, adoração, espírito em verdade é tema central da humanidade, da criação do homem. Quando a mulher samaritana conversou com o Senhor Jesus, ela tocou no ponto central da criação do homem, que é a adoração. Por quê? A adoração só pode acontecer por meio do Espírito. Bom, eu posso
eu preciso terminar essa parte, porque eu preciso entrar nos exemplos da adoração. E nós vamos ver, então, o papel fundamental dessa parte da adoração espírito em verdade, que acontece naquele ser, naquele homem e mulher que Deus criou, da nossa leitura no Gênesis. Nós sempre achamos que nosso mundo agora é um mundo em transição. É verdade. Mas essa parte nunca esteve em transição. Desde a criação. Por isso é fundamento para nossas vidas entendermos a adoração em espírito, em verdade. Bom, eu não preciso repetir porque eu tenho certeza que vocês estão convencidos disso, né? Então, o primeiro exemplo que nós queremos estudar fica em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 11 a 18, e eu não vou ler, né? A gente vai ter muitos trechos, mas a gente vai perceber que esse trecho vai nos falar da pessoa de Ana. Então vamos começar o exemplo por meio da personagem chamada Ana. A Ana foi uma das mulheres, né? Temos registrado várias mulheres, né? Nesse sentido, começando com Sara, que tiveram problemas em engravidar e ter filhos. A Ana também teve esse problema. E aquele tempo, para uma mulher daquela época, uma mulher que não conseguia se engravidar era um problema de vergonha para ela. E ela tinha um peso muito maior, porque Elcana, né, ele tinha uma outra mulher que era rival da Ana, que ficava perturbando a Ana toda hora. Você não tem filho, você não tem filho. E ela ficava amargurada, era chorosa, murmurava e ficava orando, pedindo um filho. Pedindo filho para quem? Para o marido. O marido diz: você sabe, eu te amo, você sabe, eu não sou melhor do que filho. Ela não concordava com isso. Ela foi orando. E um dia ela foi no templo. Ela teve um lampejo. Ela entendeu por que o pedido dela não estava sendo atendido. Porque ela estava pedindo um filho para resolver um problema dela. Ela tinha um problema. Ela queria resolver o problema por meio do filho. Então, ela queria um filho para ela. E para também mostrar para o outro: tá vendo? Eu tenho um filho. Para resolver o problema dela. Ela entendeu que ela é um instrumento do Senhor. E a oração dela mudou. Ela não pediu mais filho para si. Ela pediu um filho para o Senhor. Ela entendeu que o Senhor precisava do filho, não ela. Ela colocou essa oração, que esse filho seria para o Senhor. O Senhor atendeu a sua oração. Não foi pouca coisa. Quantas vezes nós oramos para o Senhor? Quantas vezes nós pedimos as coisas para que
o resultado seja para o Senhor. Ou quantas vezes nós pedimos para nós. Por que essa oração foi tão agradável ao Senhor? Porque o Senhor precisava do Samuel. Por que o Senhor precisava do Samuel? Aliás, há uma série de estudos que eu acho que, se vocês puderem resgatar, seria interessante. E o processo de restauração do Senhor, são os princípios de restauração do Senhor. Você sabe que Israel, naquela época, no tempo da Ana, foi logo depois dos Juízes, né? Vocês lembram da história, né? Foi quando o povo de Israel saiu do Egito, foi para Canaã, da terra que mana leite e mel, e grande advertência que o Senhor tinha para com o seu povo, que não adotasse os costumes do povo. Qual é o principal problema do costume do povo? Adoração a ídolos. E você vai ver que o povo de Israel, eles caíam sistematicamente em pecado nessa questão de adoração a ídolos. E toda vez que eles caíam, o que acontecia? Eles eram cativos. O Senhor levantava juízes, mas ele caía de novo. Caía. Até que um ponto que a nação de Israel era totalmente dominada pela terra, o povo da terra, que eles tinham conquistado, que eles tinham tido vitória, mas eles começaram a perder por meio da adoração a ídolos, ou seja, uma adoração errada. E o Senhor começa um processo de restauração. Como é que o Senhor restaurou? Primeiro, o Senhor quis mostrar que a restauração é baseada na graça do Senhor. Nenhuma restauração parte de nós, parte do Senhor. E quem representa a graça do Senhor? Então essa série de estudo mostra. A graça do Senhor é representada pela pessoa da Ruth. A Ruth era uma mulher moabita, como o Mário tinha citado. Ela, depois, no final da história, não vamos falar da história, no final da história, casou com Boaz e teve como filho Obed, que foi pai do Jessé, que foi pai do Davi. O Senhor ia restaurar o seu reino por meio de Davi. Mas precisava da Ruth. Era a graça do Senhor. Só que não bastava essa graça. Ele precisava que nós reconheçamos que Ele que está fazendo o trabalho. Para tanto, Ele precisa que nós oremos. Então, o segundo passo da restauração é a oração. Você quer restaurar qualquer coisa que estivesse ruim? Mas como é que eu faço? Ore. O Senhor vai fazer. Por quê? Oração nada mais do que um reconhecimento da nossa incapacidade perante Ele. A gente reconhece que o Senhor que vai fazer. E a Ana trouxe Samuel. Samuel representa revelação. Não basta nos ter a graça do Senhor, a oração, nós precisamos receber revelação. E o Senhor falava diretamente com Samuel. Samuel, desde pequeno, soube distinguir entre a voz de Deus e a voz dos homens. Depois, quando nós pretendemos falar sobre Davi, Jessé apresentou um monte de filhos. Está aqui os meus filhos. Samuel, conversando com o Senhor, não é nada, nenhum desses, viu? Pode pedir outro. Tem mais um filho que eu preciso trazer. Samuel tinha discernimento sobre o que Deus quer. Para restauração, qualquer restauração, é necessário
a revelação do Senhor. E a revelação trouxe a realidade que o rei Davi, ele representa, nesse instante, a soma dos desejos do Senhor. E homem segundo o coração de Deus. A gente vai falar um pouco mais na frente. Ele uniu o povo de Israel. Então, com Israel unido, o Senhor pôde trazer a centralidade dele para Jerusalém. Aqui que é o ponto quando a mulher samaritana perguntou sobre. E nesse monte, no Jerusalém. Então se vê que não é por acaso. Então Davi, ele realmente reuniu o povo em Jerusalém. Ele trouxe a centralidade da vontade do Senhor lá. E o Davi um desejo de construir o templo. Mas o Senhor disse, você não. Mas seu filho o fará. Davi preparou tudo. E o Salomão o fez. Foi o trecho que o irmão Mário leu ontem. Fica em 2 Crônicas 7. Eu acho que vale a pena ler isso. 2 Crônicas, capítulo 7. Vou começar com Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. O sacerdote não podia entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvaram o Senhor. Porque é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Que bacana. Salomão representa a sabedoria. Sem sabedoria não há processo de restauração. E o templo do Senhor foi restaurado. E a glória do Senhor encheu a casa. Ao ponto do sacerdote não conseguir entrar em casa. Você sabe, o Senhor cheio de senso de humor, né? Nesse momento de clímax, né, do templo, você sabe, o Senhor disse, sacerdote, você fica lá de fora, tá? Você sabe que os sacerdotes são doidos para compartilhar da glória do Senhor, né? O Senhor, vocês ficam lá de fora, porque essa é minha hora. É a minha glória que está aqui. Vocês ficam lá, olha, junto com os outros, vocês adoram o Senhor, tá? Os sacerdotes ficam fora da casa do Senhor e o povo se curva e adora o Senhor. Porque o Senhor pôs um lugar para adoração. A gente está falando da sombra do Velho Testamento. Mas assim mesmo, a gente consegue contemplar essa cena do povo adorando. Na verdade, todo esse processo foi o processo que o Senhor fez de restauração até trazê-los à adoração. Adorar Deus verdadeiro. Porque eles eram adoradores de ídolos. A Ana foi um instrumento bem no meio utilizado por Senhor para que esses processos de restauração se dê. E agora o povo está adorando, com a casa cheia, com a glória do Senhor enchendo a casa. Estou falando o lado irônico que o sacerdote de fora, junto com o povo adorando. Mas uma cena linda.
por meio da oração da Ana. Como é importante nós orarmos pela restauração do Senhor. Às vezes de maneira imperceptível. Eu diria, a Ana, ela tinha uma visão muito, muito clara do que o Senhor quer. Tanto é que, se a gente pegar o versículo 28, 1 Samuel 1, 28, vamos voltar lá. Quando esse menino, né, foi desmamado, cresceu um pouco, a Ana trouxe o Samuel consagrando ao Senhor. No verso 28 diz: pelo que também trago como devolvida ao Senhor e por todos os dias que vive, pois do Senhor o pedi. Ele pediu aquilo do Senhor para o Senhor, e a Ana devolveu ao Senhor. A última frase: e eles adoraram ali o Senhor. A coisa mais preciosa uma mãe pode ter é seu filho. Mas ela sabia que esse filho era do Senhor. No momento que eu trouxe de volta à casa do Senhor, ela se prostrou e adorou. Essa é uma verdadeira adoração. Então, se nós queremos entender o que é adoração, aqui está um exemplo. Quando a gente devolve assim ao Senhor aquilo que nos deu para cuidar, mas a finalidade última é devolver como adoração ao Senhor. Amém? Vamos para o segundo exemplo. Bom, como não podia deixar de ser, o segundo exemplo é Davi, né? Sabe, Davi é difícil de falar dele. Por que é difícil? Porque, segundo Spurgeon, né, que tem um livro, eu tirei o livro para tentar preparar alguma coisa, e eu fiquei assustado, né? O conjunto de livros chama O Tesouro de Davi, né? E 2 volumes dessa idade, né? Eu olhei para aquilo lá, falei, não vai dar, né? Eu tenho 1 hora aqui, não vai dar nem para começar, né? Spurgeon, que era rei dos pregadores, ele é tão precioso, os salmos. Nós sabemos dos 150 salmos, com certeza 73 é dele, porque foi nominal, é dele. Tem 12 de Asaf, depois tem de Moisés, tem vários outros autores. Mas ainda tem 51 outros salmos que a gente não sabe quem é o autor. Tem o filho de Coré, que tem 9. Mas desses 51, provavelmente grande maioria também era do Davi. Assim, se você olhar, tem um salmo antes, que era do Davi, outro depois, do meio provavelmente é do Davi também. Mas não estava escrito no título que é Salmo de Davi. Se a gente lê Salmos, a gente vai perceber a riqueza do coração do Davi para com o Senhor. Tem alguns salmos que são emblemáticos. Sabe, eu estou perdendo um pouco a sequência, mas de repente vem isso para mim. A gente se pega, por exemplo, Salmo 19. Eu não canso de ler Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Até os confins do mundo, aí pôs uma tenda para o sol. Claro, a partir do versículo 7, a gente tem até Coríntios que fala isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Assim por diante. Até que no final diz, as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Não temos dúvidas. Davi, o poeta, era um adorador. Ele tinha a sensibilidade do adorador. Ele sabe muito bem como adorar. Ele é escritor de salmos. Se nas nossas comunidades nós não sabemos, como é que nós vamos adorar o Senhor? Se não souber, eu diria, mais simples, lê salmo. Não precisa fazer mais nada. É só ler salmo. O irmão lê um salmo, outro irmão lê outro salmo. Na prática, a adoração corporativa é tão simples. A não ser que faz. Começa com o Salmo 1. Tem 150 salmos para ler. Começa de manhã, se dá à noite, você está lendo o Salmo. Teve uma época, mas quando eu era jovem, né? A gente pensou muitas vezes em colocar música em todos os salmos. Falei que não seria tão bom a gente poder fazer isso? Teremos adoração. Esse foi, eu diria, uma obra-prima que Davi nos deixou. Ele era adorador pela sua obra aqui. Mas voltemos para falar um pouco do Davi. No 1 Samuel, quando ele primeiro foi escondido pelo Jessé, descoberto por Samuel, ungido por Samuel, e a partir daquele momento, a partir do capítulo 16, e foi interessante porque, e eu vou só ler um pouquinho, né? Todos nós sabemos, né? Desse tempo de escola dominical, né? Verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois esse é ele. Pois esse é ele. Ele quem? O rei. Para substituir Saul. E Samuel ungiu. Logo depois, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte desse, o espírito maligno o atormentava. Então os servos do Saul lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado a Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele adirá lá e se achará melhor. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo.
Então respondeu um dos moços, disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em a palavra e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Eles estão descrevendo quem? Davi. Você sabe, no dia de hoje, com todas essas características, ele seria uma celebridade. Seria ator principal global. Tudo de bom. Forte, homem de guerra, boa aparência, uso de palavras, sabe falar, toca bem instrumento, poeta, como nós vimos. Ele é uma pessoa excepcional. Do ponto de vista humano, ele é impecável. Aí reside o problema. Quando nós encontramos homem perfeito, ou quase perfeito. Ele tem de tudo. Uma coisa que talvez eu queria falar, não sei se vou ter tempo, mas ia falar amanhã, é sobre instrumentos, sobre música. Você sabe, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, mas também com nossa alma e corpo. E música, definitivamente, talvez seja a parte que mais atrai jovem. As pessoas mais conhecidas por nós, claro, para alguns podem achar que ser esportista ou não sei o quê, mas cantor nunca saiu de moda. Músico nunca saiu de moda. Quando olho os jovens andando, eles estão com fone de ouvido direto nas músicas. E ser músico hoje é um atrativo muito grande. Vou falar isso mais para frente. Então nós olhamos, muitas vezes a gente lembra na escola dominical Davi e Golias. Parece que o fato marcante, claro, antes disso ele já tinha matado o leão, o urso, etc., com a mão, pouca coisa, mas era um homem sensível, bonito, toca bem instrumento. É difícil achar uma pessoa assim, cá entre nós, mas a maior sensibilidade dele era conseguir ouvir do Senhor. Se ele conseguiu escrever esses salmos, porque ele conhecia o coração do Senhor, como está escrito em Atos 13. Era um homem segundo o coração de Deus. Sem essa característica, o resto não vale nada. Porque vocês vão ver que o Saul era também um homem assim. Absalão também era um homem assim. Mas Davi se destacava. Por quê? Ele tinha coração segundo o nosso Senhor. Quantas vezes nós buscamos todas essas características externas, esquecemos que o que valia era o coração dele. Na verdade, no começo, ele foi tão perfeito, que chegou um momento que ele deu uma pisada no tomate. Quando ele esteve no caverna junto com Saul,
ele não queria matar o Saul. Mas pensou, sabe de uma coisa? Vou dar uma lição no Saul, vou cortar um pedaço do veste dele, né? Só para saber quem que eu sou, tá? Mas ele sentiu mal com isso também. Ele percebeu que ele não devia ter feito. Ele é levantado até a sua espada contra a veste só do Saul. Dona Mário ontem leu, ele mesmo sabendo que ele foi ungido no lugar do Saul, ele prostrou em terra, dizendo que Saul não devia ter feito isso. Nós vemos quão bom era esse coração dele. Só que depois ele conquistou todo Israel, uniu. Aí ele se tornou rei de verdade, ou seja, rei do palácio. Um rei palaciano. Esse é um problema. Quando você se estabiliza e você começa a levar a vida confortável. A palavra diz, ele levanta de tarde não é momento de levantar, né? Ele levantou de tarde. Ele levantou de tarde e viu uma mulher se banhando. O resto da história nós conhecemos. Foi o grande pecado do Davi. Davi pecou. De uma maneira absurda. E o que aconteceu? Em Samuel, 2 Samuel 12, quando ele foi advertido pelo profeta, foi quando ele acordou, pequei. E o Senhor fez adoecer o filho dele. E o que Davi fez? Davi jejuou, pôs pano de saco em si, orou ao Senhor, para que o Senhor curasse o filho. Estava num aposento. Entra o servo e diz a Davi, eles tinham medo de falar para Davi. Davi, seu filho morreu. Qual foi a reação do Davi? Então a palavra diz, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Eu brinquei lá no conferência de novembro, lá em Joinville, né? Eu disse que fiz uma brincadeira lá, quem estava lá sabe. Falei, eu sou contra a gente furar a fila, né? O que significa isso, né? Eu sou contra os filhos morrer antes dos pais, né? Não atropela a fila, né? Como meus pais faleceram, né? Eu sou próximo da fila, então é comigo, tá? Vocês ficam. Por quê? Porque dor de perda de filho é inimaginável. Embora eu não tenha perdido filho, mas minha irmã perdeu, eu compartilhei do sofrimento. Eu tive o privilégio de ver expirar o meu pai e minha mãe. É uma dor, mas é diferente.
eu diria, conseguir cuidar dos meus pais até o último dia da vida dele, é um privilégio da minha parte. Mas ver perda do filho é inimaginável para quem não tem filhos. Davi perdeu seu filho. Levantou-se, lavou-se, ungiu, entrou na casa do Senhor e adorou. Por quê? Porque ele sabia que um castigo que o Senhor lhe deu e que ele é merecedor. E a aceitação desse castigo demonstra o caráter dele. Isso é adoração. A adoração é quando você aceita aquilo que vem do Senhor e você sabe que você é merecedor daquilo. E às vezes nós revoltamos, até quando nós somos responsáveis. Assim como aconteceu mais de uma vez, o mesmo fato depois, o seu filho Absalão se revoltou contra ele. Absalão morreu. Ele chorou, mas adorou. Sabe, quantos de nós somos capazes de aceitar a mão disciplinadora do Senhor e adorar o Senhor na sua disciplina? Para uma pessoa que era rei amado, admirado, que está no coração do povo. Davi não era perfeito, mas era adorador. Nenhum de nós somos perfeitos, mas graças a Deus nós podemos ser adoradores. O Senhor aceita a nossa adoração quando a gente reconhece quem Ele é. Vamos examinar. Na verdade, o primeiro adorador deveria ser Jó. Porque Jó foi do tempo de patriarcas, né? Tempo do patriarca, quer dizer, seria mais ou menos tempo do Abraão, mas cronologicamente talvez o livro do Jó fosse o primeiro. O Jó era uma pessoa peculiar também, né? Olha só, temos essas pessoas peculiares, né? Que bom, né? Então, se a gente abrir o livro de Jó, a gente vai perceber que Jó, ele era uma pessoa assim, como eu diria também, né? De novo, né? Como um senhor, né? Era tudo de bom, né? Ele tinha filhos, filhas, tinha riqueza no capítulo 1 de Jó, né? No verso 5, decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele levantava-se de madrugada e ofereceu holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenha pecado meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Veja, o Jó tinha um papel de sacerdote também, mas ele era adorador. Pense sempre. Até que um dia acontece alguma coisa nos lugares celestiais. Esse acontecimento foi interessante. Então perguntou, no verso 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Né? Veja, não sei quantos jovens aqui estão procurando emprego, alguma coisa assim, né? Vou procurar. Você sabe, uma das coisas mais importantes quando você quer procurar qualquer coisa assim, você fala, eu quero uma carta de recomendação. Então, a quem você vai pedir uma carta de recomendação? Não, uma pessoa influente que tenha, né, que seja marcante na sociedade. O Jó tinha uma carta de recomendação, né, sobre ele, né? Adivinha quem recomenda ele? Deus. Você fala, o que você vai carta de recomendação? Deus dá uma carta de recomendação para Satanás. Ó, você viu meu servo Jó? Okay? Satanás, mas também, né? Assim também, né? Não dá, né? Então Deus, tá bom. Você faz o que quiser com ele. Só não tira a vida dele. Pronto. Foi lá, acabou com tudo que ele tinha. O pior, né? Ele foi assim, primeira onda, né? Cara, veio fogo, não morreu isso, foi uma notícia atrás da outra. Ele lá, próximo, próximo. Enquanto um estava terminando da má notícia, o outro já chegou para Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, ele lançou em terra e adorou. Depois de ter acontecido tudo isso. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, que vitória! Toda vez quando eu perco alguma coisa que eu acho que não devia ter pedido, eu lembro desse versículo. No saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Tudo que nós temos foi o que o Senhor nos deu. Ele tem todo o direito de tomar. Jó estabeleceu um marco para nós entendermos. Nada somos e nada temos, tudo é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa hora, a adoração foi um alívio para ele. Você sabe que a adoração é muito bom. A adoração tira a nossa autocentralidade. Sabe por que você sofre? Porque você está centrado em você. Tira a centralidade sobre você. É o grande remédio. Eu tive curiosidade de estudar durante um tempo agora, uns anos, sobre psicanálise. Eles ficam falando, mas também, né? Por importância sobre si mesmo, só pode dar nisso. No momento que você adora, o objeto não é mais você. Você tira a centralidade de você. Ele saiu mais do que vencedor nessa hora, por meio da adoração.
por meio do reconhecimento da total soberania de Deus na sua vida. E nessa hora, o Jó teve vitória e o Senhor teve vitória sobre Satanás. Mais uma vez o Senhor chega para Satanás e diz: tá vendo? Esse é o Jó. Foi o cara que deu carta de recomendação. Vê que não deu carta de recomendação, matou, ó, tá vendo? O segundo round foi um pouco mais difícil. Esse primeiro capítulo de Jó, só o primeiro round, tranquilo. O segundo round, o Jó teve um grande problema. Seus amigos, ou pseudo-amigo, sei lá, né? Como se diz? Meu amigo da onça, mas tudo bem. Para encurtar, nós tivemos em julho uma conferência sobre o livro de Jó. Não vou repetir, né? Não tem sentido nenhum. Mas, finalmente, de todas as idas e vais, em que de repente os amigos despertaram no Jó o quê? Autoconsciência. Despertaram nele a autocentralidade. Essa é a pior coisa que podia acontecer. Então, no mundo de hoje, entre os amigos do trabalho, a gente fala: não, esse cara é bom, ele é autocentrado, ele não se abala com a opinião de outro, é autocentrado. É considerado uma qualidade, uma virtude. E por isso que os amigos do Jó ficam provocando essa parte dele. Olha para dentro de você, olha para... Sabe, quanto mais olha para dentro de você, pior fica a gente. E às vezes quando a gente vai consolar uma pessoa, né? Aí a gente fala: não se preocupe, eu também passei por isso. Você sabe, quando você começa a contar a sua experiência, você sabe o que você faz? Você provoca ele pensar na sua própria experiência. Eu diria, a gente está dando um do amigo do Jó. Nunca vamos curar a coisa dele. Por quê? Estamos trazendo o foco para dentro dele. E depois que entra, não sai. Ele vai ter que ter muito divã, né? Você sabe o que o terapeuta faz, né? Você fica do lado, fica falando, para ver se sai alguma coisa, né? Então, até que o momento que o Senhor se apresenta a ele. Quando o Senhor se apresenta a ele, de novo, ele percebeu que o foco volta ao Senhor. Aleluia. Foco sempre é voltado ao Senhor. E nesse momento, o Jó disse: e eu te conhecia só de ouvir, em 42, 5 e 6. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele volta no estado original de adoração. Porque de novo ele lembra do Senhor. Que o Senhor nos colocou aqui na terra não para focar em nós mesmos, mas para focar nele.
Eu diria, a maioria das doenças que nós temos hoje na sociedade é psicossomática. Haja Prozac, haja remédio, né, para essas doenças de depressão. Em grande maioria dos casos, as doenças é porque nós começamos a focar em nós mesmos. Sabe, a adoração, ele tem uma contraindicação. É te curar das doenças físicas. Porque você tira foco de você. Tira foco da autocomiseração. E você pode dizer, Senhor, estou te conhecendo mais. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor Altíssimo, tudo te pertence. Aliás, até os problemas. Como é bom a gente adorar. Adoremos a Ele. Querido Pai, mais uma vez nós queremos nos prostrar perante Ti. Nós queremos ter uma vida que Te agrada. Nós queremos ter uma vida de adoradores. Pai, obrigado porque o Senhor nos providenciou pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que por meio dele nós possamos Te conhecer, saber da Tua preocupação para conosco. Mas acima de tudo, o Senhor nos salva de nós mesmos, da nossa carnalidade, da nossa autoconsideração, Pai. E querendo Te louvar, Te agradecer por isso. Pai, mais uma vez nós queremos nos prostrar com nossos rostos na terra. Pai, faça-nos verdadeiros adoradores. Queremos colocar isso diante de Ti. Nos guarde no resto do dia, resto da conferência. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.